Ele vai dizer que está gravando. Mentira. Bom, boa tarde, eu me chamo Renata Guiar, sou residente do 2º ano de endoscopia e dando continuidade aqui à reunião clínica do dia 4 de maio de 2022, vou falar um pouquinho sobre legislação e normas vigentes na endoscopia. Bom, no Brasil, o funcionamento das unidades de endoscopia, que são conhecidas como UNIENDOS, ele é regulado pela Anvisa. E cada item planejado ele vai ser inicialmente publicado na forma de consultas públicas e posteriormente estabelecidas na forma da resolução da diretoria colegiada, que são as RDCs que a gente conhece. E o planejamento adequado de uma uniendo é uma etapa muito importante no sucesso da unidade. Nós temos a RDC 6, na verdade, de 1º de março de 2013, que ela é uma resolução que ela vai ter por objetivo estabelecer esses requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de endoscopias, com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. E ela aplica-se a todos os serviços de saúde públicos e privados, civis e militares, que vão realizar esses procedimentos endoscópicos, tanto diagnósticos quanto intervencionistas. Ela está relacionada principalmente com as boas práticas de funcionamento, né, no setor de endoscopia, e ela envolve condições organizacionais, recursos humanos, atribuições do responsável técnico, infraestrutura física de materiais e a segurança e saúde no trabalho. Em relação às práticas e princípios, todos os endoscópios e acessórios, eles devem ser inicialmente reprocessados, né, após cada procedimento endoscópico e também no final de cada sessão. Os endoscópios que não são reprocessados corretamente, os que são reprocessados corretamente, na verdade, eles não vão ter um risco de contaminação por micro-organismos. E o reprocessamento, ele deve ser realizado de acordo com as orientações do fabricante, com a legislação vigente e os guias de controle de infecção. Nós temos também nesse aspecto a classificação do Spalding, que ela vai classificar esses produtos em produtos de saúde críticos, semicríticos e não críticos. Os produtos de saúde críticos são aqueles onde há a penetração de pele, mucosas, espaços ou cavidades estéreis, tecidos subepiteliais e sistema vascular. Os produtos de saúde semicríticos são aqueles produtos que entram em contato ou com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras colonizadas. E no nosso caso, onde os endoscópios gastrointestinais flexíveis vão estar classificados. Então, são produtos semicríticos, que vão ser aqueles que devem ser submetidos à desinfecção de alto nível. E os produtos de saúde não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou então eles não entram em contato com o paciente. A RDC 6 também, ela vai estabelecer, né, os tipos de sedação, a sedação consciente, sedação profunda. A sedação consciente é aquela onde nós vamos ter um nível de consciência obtido com o uso de medicamentos, no qual o paciente ele responde ao comando verbal ou a um estímulo verbal isolado ou acompanhado ou não do estímulo tátil. Já a sedação profunda é uma depressão da consciência induzida por medicamentos, no qual o paciente dificilmente vai ser despertado por comandos verbais, mas ele vai responder a estímulos dolorosos. Em relação às condições organizacionais, qual seria o primeiro passo, né, no atendimento da endoscopia? Seria definir qual será esse perfil de atendimento e também estabelecer se essa unidade de endoscopia ela vai realizar procedimentos de baixa, de média ou de alta complexidade. Aí, no caso, o primeiro passo, né, a gente definir esse perfil e aí, de acordo com isso, a gente tem as classificações das unidades de endoscopia, como o Léo já falou, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que a tipo 1 são procedimentos endoscópicos sem anestesia ou sob anestesia tópica, tipo 2, procedimentos endoscópicos sem anestesia ou sob anestesia tópica ou com sedação consciente, e a tipo 3 engloba os procedimentos endoscópicos sem anestesia, né, porque uma vai a mais, no caso tipo 3 engloba 2 e 1, tipo 2 engloba 1. São os procedimentos endoscópicos sem anestesia ou sob qualquer tipo de sedação ou então com anestesista, que são as sedações profundas e níveis mais complexos. E os pacientes que são submetidos à endoscopia nos serviços tipo 2 e tipo 3, eles só podem ser liberados com acompanhante adulto. Aqui ele estabelece mais ou menos o que deve ter em cada tipo de unidade. A tipo 1, como não tem sedação ou só sedação tópica, não precisa desses equipamentos, mas a tipo 2
já precisa de alguns instrumentos, como termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, oxímetro de pulso, oxigênio a 100%, aspirador portátil, suporte para fluido venoso, carro ou maleta para atendimento de emergência, né, cardiorrespiratória, que tem que ter um ressuscitador manual, né, cânulas nasofaringes, um laringoscópio, tubos, sondas para aspiração e materiais e medicamentos de emergência, bem como desfibrilador. E as unidades tipo 3 vão ter todos esses itens presentes na unidade tipo 2, mais equipamentos e instrumentais de materiais e medicamentos que vão permitir a realização do ato anestésico em si, né, com recuperação anestésica com segurança, geralmente na presença de um anestesista. Em relação às etapas para o reprocessamento de endoscópios, geralmente ele segue essas etapas iniciais, que primeiro vai passar pela pré-limpeza, depois o teste do vazamento, a limpeza manual, desinfecção de alto nível, a secagem e, por último, o armazenamento. A RDC 6, ainda em relação às condições organizacionais, ela também engloba alguns outros tipos de resoluções, como essa resolução número 63, de 25 de novembro de 2011, que ela vai dispor sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para serviços de saúde, e sendo que esses serviços eles devem possuir uma licença atualizada de acordo com a legislação sanitária local, que deve ser afixada em um local visível público, deve estar inscrito e manter seus dados atualizados no CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. E em relação ao que deve possuir o serviço de endoscopia. Bom, todo serviço de endoscopia deve possuir o registro diário dos procedimentos endoscópicos realizados, com data, hora, nome do paciente, data de nascimento, sexo, procedimento que vai ser realizado, o nome do profissional que executou e a identificação do equipamento. Deve ter também registro de intercorrências e efeitos adversos, registro do controle das substâncias e medicamentos sujeitos a controle espacial utilizados, registro de acidentes ocupacionais. Deve ser arquivado de forma a permitir que sejam rastreados, né, aqueles prontuários, por pelo menos 5 anos para efeito de inspeção sanitária, e deve ter um livro de registro específico que vai ser destinado à anotação dos estoques de entradas e saídas e perdas de medicamentos que são sujeitos ao controle espacial. Em relação aos recursos humanos, os serviços de endoscopia eles devem promover a capacitação de seus profissionais antes do início da atividade e de forma permanente, prevenindo o controle de infecção, orientando o uso de EPIs, higienização das mãos, o processo de limpeza, desinfecção, esterilização, transporte, armazenamento, funcionamento e manuseio dos equipamentos e acessórios, monitoramento da eficácia dos saneantes, gerenciamento dos resíduos e atendimento de emergência. Para a realização de qualquer procedimento endoscópico que envolva sedação profunda ou anestesia não tópica, são necessários um profissional legalmente habilitado para a realização do exame endoscópico, um profissional legalmente habilitado para promover a sedação profunda ou anestesia e monitorizar o paciente durante todo o procedimento, até que o paciente reúna condições de ser transferido para a sala de recuperação. Que geralmente aqui é quando a gente faz a utilização do propofol. Sempre tem que ter 2 médicos na sala para poder utilizar o propofol, né? Porque ele causa a pressão respiratória e às vezes faz uma sedação mais profunda. Em relação às atribuições do responsável técnico, ele tem que garantir a implementação das normas vigentes ao funcionamento do serviço, tem que prover recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do serviço, e garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente designadas e divulgadas aos envolvidos nas atividades de procedimentos diagnósticos, intervencionistas e endoscopia, como a via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais, né, que é a definição da RDC 6. E o serviço deve possuir o quê? No mínimo, em relação à infraestrutura física de materiais. Foi o que o Léo já comentou, tem que ter a sala de recepção de paciente, consulta e procedimentos, sala de recuperação, exceto nas unidades do tipo 1, que não tem sedação nem anestesia, então não precisa. Tem que ter uma sala de processamento de equipamentos, tem que ter curva para lavagem com profundidade suficiente para evitar respingos em suas laterais, no piso no profissional, tem que ter uma bancada lisa e impermeável, ponto de água potável, isso é importante, ponto de água potável, sistema de climatização e secagem de equipamentos com ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado seco isento de óleo.
O serviço, ele deve dispor de equipamentos e acessórios em quantidade suficiente para o número de pacientes atendidos, respeitando o tipo de procedimento e o tempo necessário de processamento. Deve ser elaborado o procedimento operacional padrão, POP, que é detalhando as etapas do processamento de equipamentos e acessórios utilizados nos procedimentos endoscópicos, respeitando a legislação vigente, né, referente ao uso dos saneantes e as orientações contidas nos manuais de processamento do fabricante. Deve ser adotadas as medidas de segurança estabelecidas pelo fabricante do saneante e o profissional responsável pelo processamento, ele deve usar de forma adequada os EPIs, né? Gorro, óculos de proteção, máscara compatível com o risco do saneante, luvas de borracha, cano longo, avental impermeável, protetor auricular, calçados fechados impermeáveis e antiderrapantes. Em relação às documentações, a unidade de endoscopia ela precisa de um alvará de funcionamento e da vigilância sanitária, precisa do auto de vista do Corpo de Bombeiro, do Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, tem que ter um responsável técnico, profissionais treinados seguindo a RDC, que eu estava comentando, tem que ter esse manual de normas e rotinas, o POP, o registro de potabilidade da água e da limpeza de reservatórios de água, registro de controle de pragas e vetores, plano de manutenção, operação e controle dos equipamentos de ar-condicionado, plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e gerenciamento de manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e de infraestrutura. É muita coisa. E em relação a esse planejamento, né, como será realizado o atendimento a pacientes com necessidades especiais, ele tem que dispor de condições estruturais com acessibilidade, né, portas largas, rampas, banheiros adequados, repouso, ter acesso para ambulâncias em caso de transferências e urgências, e os pacientes que necessitam de cuidados clínicos especiais e sedação profunda, lembrar que devem ser atendidos em unidades do tipo 3. Como calcular o tempo de ocupação de uma sala de exames? Vai depender do gestor médico, da enfermeira, determinar o tempo estimado de exame, né? E transmitir à equipe e à administração envolvida. Quando essa unidade de endoscopia tem estagiários ou residentes, então você tem que fazer um cálculo de um tempo maior que vai ser demandado para cada exame, né? Então, geralmente, o tempo de procedimento endoscópico aumenta em torno de 30%, e deve estar em harmonia com as necessidades sem prejudicar as atividades assistenciais. E quanto ao volume total de cada exame e procedimento, está previsto para, assim, como é que calcula esse volume, né? Então, a estimativa vai depender do perfil da instituição e estima-se que uma unidade de pequeno porte realiza cerca de 1.000 exames de baixa complexidade por ano e requer pelo menos 2 salas. Em relação à estruturação nos horários de plantão, normalmente elas funcionam somente manhã e tarde, de segunda a sábado. As atividades de endoscopia no turno noturno e feriados e domingo geralmente estão destinadas a serviços de urgência. Em relação à localização e à estrutura, o posicionamento da unidade deve ser um local de fácil acesso aos pacientes, deve ser individualizado o acesso, né, dos pacientes externos e internados, deve possuir a sala de recepção, procedimento, recuperação, como eu já tinha falado, exceto nas unidades tipo 1, processamento de equipamentos, e uma sala de espera, ela deve ser projetada com 8 cadeiras para cada sala de procedimento. Em relação ao tamanho, né, a área mínima para as salas de procedimento, ela varia conforme o tipo de atendimento e sedação realizados, sendo no mínimo de 9 metros quadrados para unidades tipo 1 e 2 e 12 metros quadrados para unidades tipo 3. E a sala de recuperação deve ter 3 camas por sala de procedimento, com 7 metros quadrados de espaço por cama, com a expectativa que o paciente que realizou o exame deixe o setor 2 horas após a sedação. E deve estar disponíveis O2, sucção, monitores, material de ressuscitação. Para serviço de endoscopia tipo 2 e tipo 3, com mais de 3 salas de procedimento, a sala de recuperação deve dispor de uma área de observação para os pacientes. A sala para recuperação tipo 2 deve possuir pelo menos 3 poltronas reclináveis e uma maca de apoio por sala de procedimento, e os serviços tipo 3 devem possuir ainda uma maca adicional para a sala de procedimento. A sala de processamento de equipamentos deve ter uma área mínima de 4 metros quadrados. E segundo a Anvisa, as unidades de endoscopia, elas enquadram-se legalmente em uma das categorias. Ou é um serviço de endoscopia autônomo ou um não autônomo. O autônomo é uma unidade física funcionalmente independente, que pode estar localizada dentro de outro serviço de saúde,
e geralmente eles têm CNPJ e alvará sanitário próprios. E a não autônoma é a unidade funcional inserida em serviço de saúde sem CNPJ e alvará sanitário próprios. Bom, aqui é só em relação à qualidade, né, da Uniendo, que geralmente ele deve avaliar algumas coisas pré-procedimento, durante o procedimento e pós-procedimento. Pré-procedimento seria um levantamento, né, se a indicação do exame que vai ser realizado está adequada, se tem um consentimento informado obtido por procedimento específico, né, falando sobre os riscos do exame, procedimentos que podem estar associados, história e exame físico registrados, estratificação de risco, a checagem de antibióticos profiláticos que podem ser empregados quando for o caso, o timeline, quando apropriado, plano de sedação, em relação à utilização de anticoagulantes pelo paciente, né, o seu manejo adequado e o time-out empregado. Em relação a, durante o procedimento, a documentação fotográfica, né, das imagens do exame, o monitorizamento dos pacientes Integrado e documentados, né, os medicamentos documentados, e pós-procedimento é o uso controlado de agentes de reversão, se você precisa utilizar algum medicamento, né, para ajudar a reverter a sedação, critérios de alta empregados, utilização de alta por escrito, controle de resultados de anatomia patológica, comunicação dos dados para o paciente, o relatório do procedimento, o laudo, o impresso, complicações, se tiverem procedimentos também anotadas e sistematicamente identificadas, a satisfação do paciente pesquisado, a comunicação com o médico do paciente eficaz e documentada e o plano de retomada de anticoagulante pós-procedimento.